Esses dias, uma das minhas clientes perguntou para mim o que eu achava de um empreendimento que um amigo dela estava pensando em fazer, que era a locação de motos, trabalhar com locação de motos, certo? E aí eu dei a minha opinião, o que eu achava. Se a gente for analisar se trabalhar com locação de motos, o investimento inicial é bem menor do que o investimento de adquirir um carro, certo? Porque a moto é muito mais barata. Só que o que acontece? A forma como eu trabalho na locação de carros, muitas vezes nem precisa de investimento. Como eu expliquei para vocês num vídeo anterior que eu fiz, onde eu faço a aquisição de um carro 100% financiado, coloco ele para alugar e o próprio carro se paga e ainda sobra uma renda interessante. Eu explico até no vídeo parte 1, parte 2, parte 3, como que eu faço isso, certo? E mesmo que você não consiga financiar 100% do veículo ali, dando um valor de entrada, muitas vezes, dependendo de como está o seu score, ainda assim vale a pena. Porque você dá uma pequena entrada, que nem teve alguns veículos que eu comprei, dando uma pequena entrada de R$ 2.000, mas daí depois, automaticamente, eu aluguei eles e esse dinheiro retornou e ainda está se pagando e ainda depois eu vou ter o patrimônio. Algumas pessoas falam assim, ah, Taylor, ok, mas é a desvalorização do veículo, porque quando você coloca um veículo para alugar para motorista de aplicativo, a quilometragem desse veículo sobe de uma maneira muito rápida, né? Ele é um veículo muito rodado. Mas pensa comigo, quanto que você tirou, quanto que você tirou do seu bolso para comprar esse veículo? Teoricamente, você não tirou nada, certo? Porque se você comprou esse veículo 100% financiado, ou se você deu uma pequena entrada, seja de R$ 2.000, R$ 5.000, uma entrada simbólica para comprar esse veículo, e depois você conseguiu alugar esse veículo por 3, 4 anos, esse veículo se pagou e ainda gerou uma renda para você, mensal. Você gerou um patrimônio. Ah, Taylor, mas esse veículo ele vai ter uma desvalorização no mercado por causa que ele vai estar muito rodado. Então ele vai desvalorizar aí uns 10, 15 mil da tabela FIP. Ok. Digamos que um veículo de 40 mil muito rodado vai estar custando agora uns 30 mil, por causa que ele já está muito rodado, está ali com uns 350 mil km rodado. E quando você vai vender, ele já não custa mais aquele valor de 40 mil da tabela FIP, mas está custando uns 30 mil reais. Mas o que acontece? Você tem um veículo e você pagou quanto por esse veículo? Esse veículo saiu para você de graça. Entende? No decorrer dos anos, você foi pegando aquele aluguel, você foi pagando as parcelas do veículo, pagando o seguro, fazendo uma manutenção ou outra, e também tirando uma parte para você. E no decorrer dos anos, esse veículo foi quitado. Sim, ele ficou com grande desgaste por alta quilometragem, tá? Um veículo muito rodado, está muito no campo de batalha, mas ainda assim é um veículo. E pode ser vendido. E esse dinheiro, né, esse veículo, é um patrimônio que foi gerado do zero, certo? Só que salientar esse detalhe. Mas o que acontece? Falando em relação à alocação das motos, certo? O que eu falei para ela foi o seguinte, olha só. No começo, quando eu comecei a trabalhar com locação de veículo, eu tive muito problema em relação a alugar para pessoas erradas. E na sua maioria foi jovens, certo? Tive bastante problema ali com uma rapaziada na faixa etária de 20 e poucos anos de idade, certo? E quando você vai alugar moto, falando pelo menos aqui na região onde eu moro, aqui no Rio Grande do Sul, certo? Você vai alugar essa moto, geralmente é para quem trabalha de motoboy, entregador, enfim, né? Esse pessoal aí. A grande maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria desse pessoal é um pessoal mais agitado e é um pessoal mais jovem, né? Pessoal mais jovem.
Aqui acontece muito o pessoal empinar, cortar giro, bater pega, enfim, entre outras coisas. Agora imagina a sua moto na mão de uma pessoa assim. Como que não vai ficar a vida útil dela? E a probabilidade da pessoa sofrer um acidente, e aí sofrer um acidente pode envolver terceiros. Entende o que eu quero dizer? Eu mesmo já sofri acidente de moto, e isso que eu nem faço todas essas coisas aí. Por causa que a probabilidade de sofrer um acidente de moto é muito maior do que de carro. Por quê? Porque a moto é muito mais fácil de derrapar, se de frear errado, derrapou num dia de chuva, derrapou numa brita, numa areia, num saibro. A probabilidade de sofrer um acidente de moto é muito maior do que de carro. Então tem esse ponto. O público que vai querer locar uma moto, que vai precisar de uma moto, é um público muito mais complicado, na sua maioria das vezes, né? Tô generalizando. É muito mais complicado que um público que alugaria um carro. O público que alugaria um carro, a gente consegue fazer uma peneira mais rígida, né? mais filtrada. Agora o público que aluga moto, se fizer uma peneira muito filtrada, daqui a um pouco você não vai ter nenhum público. Porque é justamente esse público que precisa. É um público mais complicado de lidar, entende? E outra coisa, em relação a um contrato, e a pessoa também precisa ser firme na hora de conversar, entende? E ela já falou pra mim que esse amigo dela já não era um cara tão firme, que daqui a um pouco se a pessoa dissesse ali que não ia ter o dinheiro para pagar o aluguel, capaz dele ainda dar um dinheiro para ajudar essa pessoa. Entende o que eu quero dizer? Entende o que eu tô dizendo? Então, negócio é negócio, não é caridade. Precisa ser cumprido aquilo que foi combinado. E quando não é cumprido, alguém vai levar a pior. Quando você faz negócio com uma pessoa e você combina algo, você faz um acordo, e uma das partes não cumpre um acordo, alguém vai sair no prejuízo. Então, quando você faz negócio, quando eu faço negócio, o que é combinado, o acordo que foi feito, ele precisa ser cumprido para que nem eu e nem a outra pessoa tome prejuízo. Então, quando você for fazer um negócio, tem que ser profissional. Foi isso que eu falei para ela. Daí eu falei para ela toda essa situação assim. Ela foi lá e falou para ele. E ele pensou melhor e acabou achando melhor não se envolver nesse tipo de empreendimento. Eu mesmo já pensei em fazer isso, certo? Em trabalhar com locação de motos, mas quando eu comecei a ponderar, eu acabei não querendo ir adiante. Prefiro ficar só ali trabalhando com locação de veículos mesmo, que é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu tô indo aos poucos. Então essa é a minha opinião. Eu acho que não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Se você pretendia ou pretende, a minha opinião é que não é um bom negócio. Tem empresas hoje em dia que fazem locação de motos? Tem. Mas eu não conheço muitas famosas não. Que nem locação de veículo a gente conhece. A Movida, que nem por aqui, a Movida, a Localiza, né? Entre outras, que trabalham com locação de veículos. E tem bastante gente que trabalha de maneira informal, locando veículos. Mas agora, locação de moto, eu não conheço muitas pessoas que trabalham de maneira informal. Esses dias eu conversei com um senhor que trabalhava de maneira informal alugando moto, ele me contou cada história, que assim, ó, e mesmo que eu usasse das táticas, dos acordos, né, do contrato que eu faço hoje trabalhando em colocação de veículo, ainda assim eu acredito que para mim não daria certo trabalhar com esse tipo de empreendimento. Então, galera, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, se você conhece alguém que trabalha com isso, escreve aqui nos comentários. E é isso aí, eu sou apenas um cara comum tentando subir na vida. Se você curtiu esse vídeo, curte esse canal, inscreve, deixe seu like e tamo junto.